Com certeza você já deve ter ouvido essa frase várias vezes. Quem perdoa é Deus. A gente vai falar sobre isso hoje, mas antes, eu quero lembrar você, se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreve aqui, deixa o seu like. Se você é novo aqui, se você é novo por aqui, principalmente, se inscreve, deixa o like e compartilha com seus amigos, com seus vizinhos, com a sua família, com a sua esposa, com o seu amigo, seu colega de trabalho lá também. A gente vai falar sobre isso hoje. E a gente pede para que você faça isso, porque o YouTube ele entende que esse conteúdo está sendo relevante, que ele está edificando a sua vida e assim ele distribui e entrega para mais pessoas. Amém? Então bora pro vídeo. Falar sobre perdão pode ser um assunto bem delicado, dependendo do contexto que a gente está falando. E quando se trata de contexto familiar, de ambiente de trabalho e ambiente de igreja, esses são os lugares que eu acredito que a gente precisa mais exercitar o perdão diariamente, 7 dias por semana. E eu acredito também que isso acontece por duas questões. A primeira delas, e fundamental, é por conta do pecado. O pecado entrou na humanidade através de Adão e ele corrompeu toda a nossa natureza a partir disso. Então, tudo aquilo que a gente faz de errado é por conta do pecado. E quando a gente peca e desagrada a Deus, ofende a Deus, às vezes diretamente ou indiretamente a gente está ofendendo o irmão ou uma pessoa próxima da gente. E a segunda questão tem a ver com a questão cultural. E para exemplificar, para falar sobre ela, eu vou falar sobre o primeiro contexto, que é o contexto familiar. Eu e a minha esposa fomos criados por famílias diferentes. Crescemos em ambientes diferentes e tivemos uma criação completamente diferente uma da outra. E adivinha o que acontece quando essas pessoas elas se tornam uma só carne e começam a conviver no mesmo ambiente? É exatamente isso que você imaginou. A maioria das brigas dentro de um casamento ou numa família, ela vem por questões culturais, por questões de hábitos. Uma pessoa foi criada de uma forma e em algum momento vai ter um choque entre essas culturas. E isso também serve para o ambiente de trabalho. Imagina comigo, o ambiente de trabalho é um lugar onde também pessoas que vieram de contextos diferentes, que vieram de criações diferentes e princípios diferentes, acabam se encontrando 8 horas por dia, 40 horas por semana. O que você acha que também acontece lá? Às vezes briga, desentendimento e inúmeras coisas. Mas isso também não para por aí. Isso também acontece principalmente no ambiente da igreja, onde existem pessoas que são chamadas por Cristo a viver um novo estilo de vida, a serem discipuladas. Isso também acontece no ambiente da igreja, onde existem pessoas que são chamadas por Cristo a viver um novo estilo de vida completamente diferente do que elas viviam antes. Elas são chamadas a serem discipuladas, a partirem o pão, a terem comunhão, a congregarem naquele lugar que a gente chama de igreja. E adivinha o que acontece também? Exatamente. Um irmão fala uma coisa e o outro não se agrada e acaba se ofendendo. O irmão faz uma coisa e o outro também não gosta e acaba se ofendendo. E principalmente, quando alguém peca, e esse pecado ele vem a público e acaba escandalizando as pessoas, o que acontece na maioria das vezes é aquilo que a gente vê na maioria dos lugares, na maioria dos ambientes, que é críticas, as pessoas apontando o dedo, julgando, condenando. E é nesse ponto que eu queria chegar. E é que a gente vai refletir sobre isso hoje. Qual deve ser a nossa conduta diante de um irmão que acaba pecando, que acaba ofendendo a gente e às vezes escandalizando até mesmo a igreja? Qual deve ser a nossa conduta? E a minha pergunta é, o que Jesus ele ensinou? Como Jesus ensinou a gente a lidar com essas situações? Se a gente for lá em Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 15, Jesus ele fala especificamente sobre isso. Como a gente deve agir quando o irmão pecar contra nós, pecar contra a gente. E
Depois você dá uma lida lá, mas eu já vou dar uma resumida aqui para esse vídeo não ficar muito longo. E é basicamente assim, Jesus ele fala, ó, se o irmão pecar contra você, vá até a ele, primeiro converse em particular, converse entre ele. Se o seu irmão se arrepender e pedir perdão para você, você precisa perdoar essa pessoa. Mas, se ele não se arrependeu, você precisa chamar uma testemunha, uma ou duas testemunhas. E Jesus fala que isso é o que está escrito no livro da lei, lá do Antigo Testamento. Chame uma ou duas testemunhas para presenciar. E se ainda assim ele não se arrepender, você vai até a igreja, conte para a igreja o que ele fez. E se ainda assim ele não se arrepender, Jesus fala que essa pessoa ela deve ser tratada como um pagão ou como um publicano, alguém que não conhece a Cristo. E isso é muito importante, irmãos, porque isso nos mostra, Jesus está ensinando qual deve ser a nossa conduta. Primeiro, fala você e a pessoa, alguém te ofendeu, alguém pecou contra você, aconteceu alguma coisa que te escandalizou, você ficou extremamente escandalizado e foi diretamente com você, vá até com essa pessoa particularmente, converse com ela. Se não resolver, se ela não se arrepender, chame uma ou duas testemunhas que viram o que aconteceu, vá com ela, converse. Se ela não se arrepender, leve até a igreja. E ele fala assim, então leve à igreja, conte à igreja. E se assim não resolver, trate essa pessoa como um pagão. E isso é muito importante, porque para essas questões de conflitos, de opiniões, de alguém que acabou se ofendendo, essa deve ser a nossa maneira de agir diante dessas situações. Mas não para por aí. Jesus, um pouquinho mais lá na frente, ele é questionado por Pedro. E Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o irmão que pecar contra mim, o irmão que me ofender? Ele fala, é 7 vezes? Aí Jesus fala, não é 7 vezes, é 70 vezes 7. Você com certeza já ouviu falar sobre isso, né? O 70 vezes 7, que eu tenho que perdoar o meu irmão. E Jesus ele conta uma parábola sobre um certo homem, um certo empregado que devia muito para o seu chefe, para o seu patrão, que era o rei, e ele não conseguiria pagar essa dívida dele de tão grande que ela era. Ele chega até com o seu rei, com o seu chefe, que ia prender ele, vender a sua família e as suas coisas como escravo para ele poder pagar a sua dívida. E ele chega até ele e fala, por favor, tenha paciência que eu vou pagar o que eu estou devendo a você. E a atitude do rei, do patrão dele é assim, ele sente misericórdia e perdoa a dívida dele. Ele não precisava pagar mais. Aí ele vai embora, logo em seguida ele encontra um amigo que devia 100 moedas de prata. Comparado com o que ele devia, não chegava nem perto. Mas ainda assim, a atitude dele é de voar no pescoço do cara e falar, paga o que você me devendo, paga o que você me deve. Aí ele fala, o amigo dele fala, tenha paciência que eu vou pagar o que eu tô te devendo. Aí a atitude dele ele não ouve, ele não aceita o pedido dele e manda prender o seu amigo. Aí algumas pessoas viram, contaram pro rei, pro patrão dele, e o patrão dele ficou extremamente furioso e vai até ele e fala, ó, eu perdoei a sua dívida, você não precisava pagar mais, você implorou e eu perdoei, você não precisava fazer mais isso. E agora a sua atitude no mínimo deveria ser de perdoar essa pessoa também. E Jesus ele finaliza a parábola contando que esse homem ele foi preso até pagar o que ele devia. E Jesus fala, assim que o Pai que está no céu fará com vocês, se vocês não perdoarem aqueles que pecarem, que ofenderem vocês. E aqui está a lição desse vídeo de hoje. Por que a gente precisa perdoar? Por que eu preciso perdoar o meu amigo? Por que eu preciso perdoar a minha esposa, o meu marido? Por que eu preciso perdoar o meu colega de trabalho? Por que eu preciso perdoar o irmão que me ofendeu lá na igreja? É simplesmente porque a gente tinha uma dívida muito maior com Deus, com o nosso patrão. Uma dívida que a gente
Por mais que a gente passasse a nossa vida toda trabalhando, a gente não conseguiria sanar, a gente não conseguiria pagar essa dívida. E essa dívida, ela foi paga por esse rei. Ela foi paga por ele mesmo. Deus, ele pagou a nossa dívida com o sangue do seu próprio Filho Jesus Cristo. E é isso que Jesus está tentando falar. Claro que ele ainda não tinha morrido, mas o significado disso para nós hoje é isso. O preço foi pago. A dívida que a gente tinha com o nosso rei, que eu tinha com o meu patrão, ela foi paga por meio de Jesus Cristo. Isso não vem de mim, eu não tinha como fazer, eu não tinha como pagar. E essa aqui é a ênfase que, se você prestar atenção no texto, o Jesus, ele fala assim, ó, que o patrão, ele teve misericórdia e perdoou. Ou seja, ele sabia que aquele cara, por mais que ele passasse a vida toda trabalhando, ele não conseguiria pagar a nossa dívida, a dívida que ele tinha. E exatamente assim com a gente. Nós tínhamos uma dívida diante de Deus que a gente não poderia pagar. E é exatamente por isso que nós precisamos perdoar os nossos irmãos. Nós precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Porque da mesma forma nós fomos perdoados. Se a gente não perdoa, a gente está sendo esse empregado ingrato. A gente está sendo ingrato porque a nossa dívida, que era muito maior, foi perdoada. E por que uma coisa tão pequena a gente não consegue perdoar, a gente não consegue tratar, não consegue, sabe, se libertar disso? É por isso que é importante hoje a gente entender por que nós precisamos perdoar. É só porque a pessoa está implorando, está diante de mim, às vezes se humilhando, pedindo perdão? Não. Se você quer ser perdoado por Deus, pelos pecados que você comete diariamente, você precisa perdoar. É isso que Jesus fala na oração do Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado, estamos perdoando aqueles que nos ofenderam, que têm nos ofendido. Por isso que a gente precisa perdoar. Se a gente não perdoa, a gente não é perdoado. E isso é extremamente perigoso, principalmente para nós cristãos. Se dizemos que vivemos com Cristo, andamos com Cristo, mas não amamos os nossos irmãos, se nós não temos a atitude, não temos a misericórdia de perdoar, a gente não conhece a Deus, a gente não conhece a Cristo. Depois de ter entendido isso, será que essa frase, quem perdoa é Deus, ela ainda faz sentido para você hoje? Eu espero que tenha ficado claro a importância de nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam, de perdoar 70 vezes 7 por dia. É por isso que nós precisamos perdoar, que essa mensagem ela alcance até o seu coração e isso, sabe, mude a sua mentalidade, mude o seu entendimento a respeito disso, porque é muito importante para que a gente tenha uma vida de comunhão com o nosso Deus. Isso é algo que eu exercito diariamente, que todos nós precisamos exercitar diariamente. Ninguém é perfeito nisso, mas a gente está buscando a perfeição dia após dia, diariamente, diante do nosso Deus, pela graça e pela misericórdia dele. Muito obrigado, que Deus abençoe. Não se esquece de se inscrever, não esquece de compartilhar. Se você gostou desse vídeo, se você, poxa, me tocou, então compartilha com o seu amigo, compartilhe com a sua esposa, compartilhe com o seu marido, com quem seja quem for, mas compartilha. E que Deus abençoe sua vida. Amém.